Abraço para o Dudu News aí, inclusive. Gente, vamos falar de polêmica agora, não? Vamos falar do fim das aulas obrigatórias nas chamadas autoescolas para tirar carteira de motorista. A proposta é do governo federal. E caso ela entre em vigor, quem quiser emitir a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, né, vai ter que fazer as provas, mas vai poder aprender a dirigir com um parente, um amigo, em carro particular. Ah, mas aí as CFCs vão falir, né? Os centros aí de formação de condutor, todos vão à falência. A medida preocupa representantes do setor que temem por demissões e aumento de acidentes. Será que vai ter um reflexo assim, não? A reportagem é do João Gabriel Pezzini. O governo federal apresentou uma proposta que retira a obrigatoriedade da formação em centros de condutores para tirar a carteira de habilitação. A ideia é permitir que o candidato estude de forma autônoma ou opte pelo ensino digital oferecido pela Senatran. No novo modelo, a prova para tirar a CNH continuaria obrigatória, mas as aulas não. Conforme o governo, a ideia é ampliar o acesso à habilitação. Hoje em dia, 46% dos brasileiros têm CNH. 32% dos que não têm apontam que o alto custo da autoescola é a principal barreira. O novo modelo é semelhante aos que existem em outros países. Aqui no Reino Unido, assim como a maioria dos estados americanos, você não precisa da autoescola para tirar a carteira de motorista, embora as provas teórica e prática são obrigatórias. Na Inglaterra, por exemplo, você pode começar a aprender a dirigir com um familiar ou amigo, desde que essa pessoa tenha 21 anos ou mais e seja habilitada, a partir dos 17 anos. Eu, por exemplo, fiz 5 aulas, precisei aprender a dirigir no lado direito e também peguei algumas dicas, mas eu passei de primeira. De acordo com o Ministério do Transporte, essa mudança diminuiria em até 80% o custo para retirar a carteira. Mas para especialistas do setor, a medida pode acabar piorando o trânsito nas cidades. A prova testa? Testa. Mas será que testa de fato o suficiente? E a formação e o processo durante não é importante? Vai aumentar o número de sinistros, né? Sem sombra de dúvida vai. E infelizmente, depois que começar a acontecer e que mortes vierem a acontecer no trânsito, e eu estou sendo drástico, preciso ser, vai ter gente chorando, vai ter gente reclamando que antes era bom, que antes era melhor, mas para retomar o que se construiu até hoje, vai ser muito difícil. Segundo o sindicato do setor, a proposta apresentada carece de estudos técnicos detalhados. Para eles, há outras maneiras de baratear o custo da formação de condutores, mantendo o acompanhamento técnico e pedagógico da autoescola. Temos aulas MEC, que é de 50 minutos. Talvez possamos expandir para 60 minutos dentro do mesmo valor e, com isso, diminuir alguma aula teórica ou alguma aula prática no cômputo final. Não é? Mas são propostas que ainda estão em discussão. Nós não temos ainda efetivamente pronto, mas será a apresentação de novos projetos que faremos ao governo. Eu, particularmente, acredito que essa proposta do governo não vai adiante. Agora, dá para piorar o que a gente vê na rua? Será que fica ainda pior, não? Qual é o retrato do trânsito? Vou falar de Porto Alegre, tá? Não vou falar do Rio Grande do Sul como um todo. Eu dirijo muito pela capital. O que eu mais vejo aqui em Porto Alegre, já estou inclusive com os meus convidados, que no final do programa estarão alegrando aí a nossa audiência, mas o que mais a gente vê aqui em Porto Alegre, pessoal, é gente furando o sinal vermelho, porque de uns anos para cá parece que o vermelho virou teoria, só na teoria, na prática pode passar. Não estou falando de acelerar no amarelo, estou falando de passar no sinal vermelho. O que mais eu vejo, pessoal passar no sinal vermelho, e não é só motoqueiro, motorista de carro comum também, motorista de ônibus, outro dia até esqueci o prefixo, passou o ônibus, pensei que era um Boeing, um avião de tão rápido que estava, na Bento Gonçalves. Celular ao volante. Olha, não há um estudo, tá? É um levantamento do Instituto Alexandre Mota de Pesquisa. 90% dos motoristas usam celular ao volante. E não é só
quando está parado na sinaleira que o motorista ou a motorista usa, não. Ontem eu fui atrás, olha, ontem eu tive que comprar, né? Cheguei em casa, eu tive que me reabastecer de paciência, porque eu fui daqui da Band até a minha casa atrás, porque não, bom, eu podia ultrapassar pela direita, mas se eu ultrapasso, o correto é ultrapassar pela esquerda, que é outra coisa que as pessoas não entendem, né? Que a faixa da esquerda é para ultrapassagem. Mas a gente vê muito mais concentração de veículo aqui em Porto Alegre na esquerda do que na direita. A direita anda mais rápido. É impressionante o negócio aqui. Agora, o motorista que foi na minha frente ontem, durante quase todo o caminho aqui da Band até a minha casa, adivinha o que ele estava fazendo? Eu vi tudo porque eu estava atrás dele e o celularzão dele preso no vidro, no para-brisa, e eu vi até foto dele, até vídeo que ele colocou lá. Eu falei, nossa, olha lá, vídeo legal, bacana o vídeo dele, né? Não sou eu que estou vendo, era ele que estava vendo lá, e aí eu dei sinal de luz, eu dei uma buzinadinha, né? Para ver se ele se tocava, não se tocou. Não se tocou. Deixa eu ver se eu lembro, uma Duster vermelha, pintura já desgastada. Uma Duster vermelha em direção à zona sul de Porto Alegre, pela Avenida Salvador França, Teresópolis, Nonoai, Cavalhada e por aí vai. Uma Duster vermelha. O desgranhento viu tudo, viu? Entrou no WhatsApp, viu quem tinha, respondeu as conversas, entrou no Instagram, entrou no Facebook, se bobear, entrou até no Orkut, que não tem mais, diz que vai voltar o Orkut agora, né? E aí o seguinte, dá para piorar o trânsito de Porto Alegre? Não dá. Sabe por que eu estou falando isso? Agora eu vou falar de uma pesquisa oficial, né? Uma pesquisa que saiu faz o quê? Uns 2 ou 3 anos. O porto-alegrense, ele é o segundo pior motorista do Brasil, sabia? Ele só perde para o motorista de Salvador, na Bahia, e na terceira colocação é o motorista da cidade do Rio de Janeiro. Isso é muito ruim, gente, para nós. O porto-alegrense é o segundo motorista mais mal educado do Brasil. Do Brasil. E sabe o que conta muito para isso? Vou dar um exemplo. Né? Eu já falei isso no ar, o pessoal me xingou bastante, né? Que tem a xenofobia, o bairrismo, tudo. Eu sou paulista de Santo André. Quando eu vou visitar minha família, lá em São Paulo, só a capital tem 13 milhões de habitantes. Então você imagina o que tem... Agora eu sou cidadão porto-alegrense também, mas assim... lá são 11, 12, 13 milhões de moradores só em São Paulo, só na capital. Então imagina a quantidade de veículos que tem lá, dá de 50, né? 50 mais veículos que aqui. Só que quando você dá seta para trocar de faixa em São Paulo, e todo mundo dá seta, que chama aqui pisca, o que custa a pessoa perder 2 ou 3 segundos e deixar a pessoa mudar de faixa? Aqui, se você der seta ou pisca, a pessoa acelera para não deixar você entrar, porque existe um revanchismo que é uma imbecilidade dos motoristas, infelizmente, daqui. Um revanchismo impressionante, né? E detalhe, sabe que por isso que eu posso falar, porque eu dirijo muito, hein? Dirijo muito. Acho que eu não dirijo mais que motorista de busão e motorista de aplicativo e de táxi, porque eu dirijo, pego o filho aqui, levo o filho lá, e é terapia, é faculdade, é trabalho, e é para tudo quanto é lado eu dirijo. Você sabe o que mais me deixa triste? De ver a falta de educação, a maioria das vezes, partindo de motoristas mulheres. Que você chega, dá seta, acelera, se bobear, joga até o carro, né, em cima do teu, sem pensar que se bater, o dela também vai sofrer avaria. Então é muito triste mesmo. Agora, será que vai vingar essa proposta do governo? Vamos ver. E outro detalhe, né? Falando o mais importante de tudo, é um assalto pagar 2, 3 mil reais para uma carteira de motorista. Então, assim, se o negócio é baratear, eu acho que as autoescolas, os CFCs aí, deveriam tomar um pouco de vergonha na fuça, na cara, e diminuir o valor de uma carteira de motorista. Até porque, por que é tão caro, hein, Sérgio Schiller? Só para a gente mudar um pouco de assunto. Por que é tão caro tirar uma carteira de motorista? Qual é a base? Me dá o embasamento, ó. O que gasta? É combustível? Nas aulas? 3 mil reais uma carteira de motorista. O Detran tem a carteira social, para quem não tem condições. Mas é a mais cara. É a carteira de motorista mais cara do Brasil, é a carteira de motorista aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? É o fim da picada, né? Me dá as imagens agora, eu sei que eu já vou começar a levar.